Imagine acordar numa manhã e encontrar pegadas recentes em volta da sua casa. Não pertencem a ninguém que deveria estar tão perto. Não são humanas, são grandes demais e ainda estão bem marcadas. Entre você e aquilo que as deixou não há muros, não há distância, apenas gelo e silêncio. O que você faz quando o perigo já está ali e você ainda nem teve tempo de entender? Isso não é ficção. É a rotina de quem vive nos limites do mundo. Bem-vindo à Crona Origem. Aqui não exploramos apenas lugares remotos. Exploramos até onde o ser humano resiste quando o ambiente não oferece segundas chances. Inscreva-se na Crona Origem e venha com a gente nesta jornada pelos extremos do planeta. Hoje viajamos para o Ártico Selvagem, um território onde 7 povos enfrentam todos os dias um dos predadores mais imponentes da Terra, o urso polar. Fique até o final e você vai entender por que essas comunidades não lutam apenas contra o animal, mas também contra o esquecimento. Começamos em um desses lugares onde a humanidade desafia o impossível. Uma terra onde o gelo tem espírito e o predador, um nome sagrado. Chukchi, onde o urso é espírito e ameaça. No extremo nordeste da Sibéria, em uma região onde o gelo, o vento e a escuridão dominam a paisagem durante grande parte do ano, existe um território que, à primeira vista, parece vazio. No entanto, sob as auroras boreais da península de Chukotka, vive um povo que aprendeu há séculos que o Ártico não é um lugar a ser conquistado, mas um ambiente que exige atenção constante. Ali vivem os Chukchi, conhecidos em sua própria língua como Luoravetlan, o povo verdadeiro. Ao longo de gerações, compartilharam esse território com um dos predadores mais poderosos do planeta sem tentar dominá-lo ou reduzi-lo a um simples inimigo. Para eles, conviver com o urso polar nunca foi questão de força, e sim de equilíbrio. Na cultura tradicional Chukchi, não. Existe uma separação rígida entre o mundo material e o espiritual. O ambiente não é um cenário passivo, mas um sistema vivo que se comunica por meio de sinais. Animais, mudanças no vento ou no comportamento do gelo, não são vistos como acontecimentos isolados, mas como alertas que precisam ser interpretados com cuidado. Dentro dessa visão, o urso polar não é apenas um animal poderoso, é uma presença carregada de significado. Quando o urso aparece, sua presença não é considerada aleatória. Sua chegada está associada a alterações no ambiente, a desequilíbrios que exigem atenção imediata. Por isso, quando a caça ao urso acontecia, ela era cercada por regras rigorosas. Não se tratava de provar coragem nem de impor domínio, mas de realizar um ato necessário sem romper a ordem que sustentava a vida naquele território. As regras que envolviam esse ato não protegiam apenas o caçador, mas toda a comunidade e o próprio ambiente. Um erro não era celebrado nem justificado. Era entendido como uma falha grave, pois uma única imprudência podia afetar a todos. O conhecimento necessário para conviver com o urso nunca foi registrado por escrito. Não existem manuais ou mapas que expliquem esse equilíbrio. Esse saber é transmitido de geração em geração, por meio de histórias, da observação atenta do terreno e da capacidade de reconhecer rastros, sons e comportamentos imperceptíveis para quem não cresceu ali. Entre os Chukchi, acredita-se que o urso não pune, mas a imprudência humana nunca fica sem consequência. Durante séculos, esse sistema funcionou porque o gelo atuava como uma fronteira natural. Ele separava as comunidades humanas das rotas do predador e oferecia uma estabilidade que permitia antecipar riscos e movimentos. Essa fronteira, porém, já não é tão confiável quanto antes. Nas últimas décadas, o gelo marinho do mar de Chukchi ficou mais frágil e imprevisível. Estudos científicos indicam que, como
Consequência dessa perda de gelo, os ursos polares passam períodos cada vez mais longos em terra firme. Não se trata de um aumento de agressividade, mas de uma adaptação forçada a um ambiente que já não responde como antigamente. Para eles, isso não é um debate climático abstrato. Ele se manifesta em encontros mais frequentes e em uma proximidade crescente entre o predador e as áreas habitadas. Quando o urso deixa o gelo e se aproxima das aldeias, isso não é visto como uma invasão animal, mas como a evidência de que o equilíbrio anterior foi quebrado. As histórias mais antigas já falavam de épocas em que a ordem natural era tensionada e o urso surgia onde não era comum. Hoje, porém, esses relatos já não soam como símbolo, soam como aviso. Essas aparições deixaram de ser exceções. Elas se repetem com uma frequência que obriga a rever decisões e a manter vigilância constante. Imagine um caçador Chukchi parado na tundra, atento a cada detalhe ao redor. Ele não procura troféus nem presas imediatas. Observa o terreno, avalia os riscos e decide sabendo que tratar o urso como um simples animal seria um erro grave. Nesse momento, a sobrevivência não depende da força, mas da compreensão do que a presença do predador realmente significa. É aí que surge o verdadeiro dilema. Como enfrentar um predador que, ao mesmo tempo, faz parte do seu mundo espiritual? Enquanto muitas pessoas buscam conexão espiritual longe do perigo, os Chukchi a encontram em uma relação direta com um ambiente que não tolera descuidos. Ali, um único erro não é corrigido, ele é cobrado. E esta não é a única região onde o urso dita o ritmo da noite. Existem lugares onde já não se tenta compreender sua presença, mas antecipá-la. O respeito permanece, porém, a vigilância se torna constante, porque a ameaça deixou de ser simbólica e passou a integrar a vida cotidiana. 2. Inupiat, onde o gelo avisa antes dos gritos. Imagine uma aldeia, costeira no norte do Alasca, quando o sol desaparece por horas, às vezes por dias. A escuridão não chega de uma vez. Ela se instala lentamente, cobrindo o gelo, as casas e os caminhos, até que o silêncio se torna absoluto. Para os Inupiat, esse silêncio não representa tranquilidade, é o primeiro sinal de alerta. Nessas comunidades, conviver com o urso polar deixou de ser uma possibilidade distante ou uma lembrança de gerações passadas. É uma realidade diária que se intensifica com a chegada da noite. O maior predador do Ártico já não caça apenas sobre o gelo marinho. A perda progressiva desse gelo alterou suas rotas, empurrando-o em direção à costa e às comunidades humanas, onde encontra alimento com mais facilidade e menos gelo para servir de barreira. A resposta dos Inupiat não foi erguer muros nem se isolar atrás de portas fechadas. Foi se organizar. Quando a noite cai, a comunidade entra em estado de vigilância ativa. Turnos são definidos. Perímetros são percorridos. Pontos estratégicos são observados, de onde qualquer movimento incomum pode ser detectado na escuridão. Alguns vigiam com rádios ou refletores. Outros dependem exclusivamente da experiência transmitida por quem aprendeu a ler o gelo muito antes da existência de dispositivos modernos. Em um território onde a ajuda externa pode levar dias para chegar, a segurança não é individual. É uma responsabilidade compartilhada. Nesse contexto, os cães de trenó cumprem um papel que vai muito além do transporte. Eles são o sistema de alarme mais confiável. Um latido inesperado no meio da noite pode indicar que algo está se aproximando. E quando isso acontece, ninguém ignora. O urso nem sempre se deixa ver. Mas o ambiente costuma avisar antes. O som do gelo se quebrando de forma diferente. Uma pegada recente perto das casas. Uma mudança no comportamento dos animais.
Tudo isso faz parte de uma linguagem que os Inupiat aprenderam a reconhecer ao longo de gerações. Hoje, esse conhecimento ancestral convive com a tecnologia, porque aqui se sabe que nenhum sensor substitui o instinto treinado quando o perigo se move em silêncio. Isso não é uma hipótese nem uma simulação. Em comunidades como Kaktovik, no norte do Alasca, essa vigilância faz parte da rotina diária. Nos últimos anos, a presença de ursos polares perto das casas tem sido registrada com frequência, em coordenação com autoridades locais, com animais caminhando entre as residências, atraídos por restos de alimento e pelo recuo do gelo marinho. Para evitar confrontos fatais, a própria comunidade organizou patrulhas locais que percorrem a vila durante a noite, usando luzes, veículos e sinais sonoros para afastar os ursos sem disparar armas. Não é uma medida simbólica. É a diferença entre uma noite tranquila e uma tragédia. Apesar do risco, o respeito pelo urso permanece. Não se age por ódio, mas pela necessidade de preservar um equilíbrio cada vez mais frágil. Quando a presença do animal é detectada, o objetivo inicial é sempre evitar o confronto, por meio de luzes, ruídos e manobras de dissuasão. Apenas quando essas medidas falham é que decisões mais duras são tomadas, com plena consciência de que toda ação traz consequências. O que você faria se, todas as noites, existisse a possibilidade real de se deparar com um urso polar? Enquanto em muitos lugares do mundo, a segurança é delegada quase totalmente a sistemas automáticos, os Inupiat continuam confiando em algo mais antigo e mais vulnerável: a vigilância humana constante, a atenção ao ambiente, a leitura do gelo. E ainda assim, há momentos em que nada disso é suficiente. Não há vizinhos por perto, não existe abrigo imediato e não há margem para erro. Apenas uma pessoa, a escuridão do Ártico, e aquele silêncio estranho que cai quando algo grande se move por perto. Se tudo isso já causa inquietação, o que vem a seguir explica por que, nesses territórios, sobreviver não é uma rotina, mas uma decisão que se renova todos os dias. 3. Inuguit, entre o branco infinito e o pulsar do urso. No extremo norte da Groenlândia, existe um tipo de silêncio que não se parece com nenhum outro. Não é ausência de som, mas uma imobilidade profunda em que cada estalo do gelo ganha significado. Ali, longe de estradas, cidades e comunicações constantes, os Inuguit transformaram um dos territórios mais hostis do planeta em lar. Nessa região remota, sobreviver não é uma ideia abstrata nem um conceito distante. É uma prática diária que exige atenção contínua. O urso polar divide os mesmos corredores de caça que os Inuguit, e essa convivência não é ocasional. Faz parte da rotina. Humanos e predadores dependem do mesmo ambiente e disputam os mesmos recursos. Em uma paisagem onde a escuridão pode durar meses e as temperaturas caem abaixo de menos 40 graus Celsius, cada deslocamento é avaliado com cuidado. Não há espaço para improviso. O frio não afeta apenas o corpo. Ele elimina qualquer falsa sensação de segurança e lembra que o perigo nunca está longe. A caça, nesse contexto, torna-se uma competição direta. Focas, morsas e outros mamíferos marinhos dependem do gelo tanto quanto os ursos polares e as próprias comunidades humanas. Quando um urso escolhe uma rota específica, ela não é desafiada por impulso. É observada, antecipada e, quando necessário, evitada. Subestimar um predador que se move com paciência e força seria um erro irreversível. Aqui, o isolamento não é temporário. Ele define a própria condição de vida. As comunidades são tão dispersas que encontrar outro grupo humano pode exigir dias de viagem pela tundra aberta. Essa imensidão, que para muitos seria insuportável, faz parte do equilíbrio vital. Mas também pode se tornar uma armadilha quando as condições se tornam extremas.
Nesse ambiente, o conhecimento é a principal ferramenta de sobrevivência. Não se trata apenas de observar o gelo, mas de interpretá-lo com precisão. Mudanças sutis na textura, variações na cor da neve ou alterações no vento fornecem informações decisivas. Tudo isso compõe uma linguagem que orienta decisões e reduz riscos. Os abrigos não são improvisados. Eles se baseiam em saberes transmitidos por gerações e utilizam cada recurso disponível para conservar calor em um lugar onde ele é escasso. As ferramentas são leves e eficientes, porque em um território assim, peso desnecessário pode significar a diferença entre avançar ou ficar exposto. As histórias contadas ao redor do fogo cumprem a mesma função. Não servem para entretenimento, mas para transmitir alertas, experiências passadas e limites que não devem ser ultrapassados. Nelas, o urso polar surge como parte do mundo ao redor, uma presença que exige respeito e vigilância constante. Aqui, a mudança climática não é percebida como algo distante, é uma realidade concreta. O gelo marinho, antes estável, torna-se mais fino e imprevisível. As rotas de caça se alteram e os ursos são obrigados a se aproximar de áreas onde antes eram raros, inclusive perto de acampamentos humanos. A incerteza passa a fazer parte do cotidiano. Ainda assim, o pouco contato com o exterior fortaleceu a coesão comunitária. Quando o resto do mundo parece distante, a família e a cooperação se tornam a base da resistência. A sobrevivência deixa de ser individual e passa a depender do apoio mútuo e do que foi transmitido ao longo do tempo. E você? Conseguiria viver em um lugar onde o silêncio não representa descanso, mas aviso? Onde os únicos batimentos que acompanham a imobilidade são os seus, e os de algo que se move por perto, fora do seu campo de visão. Em um planeta saturado de estímulos e ruído constante, o Ártico oferece o oposto, silêncio absoluto. E quando esse silêncio se rompe, quase nunca é por algo inofensivo, mas nem todos enfrentam esse medo sozinhos. Existem povos para os quais sobreviver não depende de uma única pessoa, mas do que é transmitido de geração em geração. 4. Inuvialuit, onde a memória da neve protege o povo. Nas costas congeladas do noroeste do Canadá, o vento não é apenas uma força que carrega o frio. Para os Inuvialuit, ele também carrega informação. Muda de direção, remodela a neve, altera o som do gelo e deixa sinais que apenas quem aprendeu a observar sabe interpretar. Neste território, a sabedoria não é escrita em livros nem guardada em arquivos. Ela passa de forma direta, quase íntima, quando os mais velhos acompanham os jovens em seus primeiros passos sobre a neve. Aprender a se mover aqui não é apenas uma habilidade, é uma questão de sobrevivência. Porque em um lugar onde o urso polar pode surgir sem aviso, compreender a paisagem é a única maneira de conviver com ele. Os avós não se limitam a contar histórias. Eles ensinam a reconhecer pegadas na neve endurecida, a perceber mudanças sutis no vento, a identificar fissuras recentes no gelo antes que se tornem uma ameaça. Uma criança que aprende a ler esses sinais incorpora uma linguagem ancestral capaz de determinar se ela voltará para casa ou não. Transmitir esse conhecimento é, antes de tudo, um ato de cuidado coletivo. Cada lição carrega um aviso implícito. Nem tudo o que se move sobre a neve é inofensivo. Viver aqui exige atenção constante e respeito por aquilo que não pode ser controlado. A caça, quando acontece, não tem nada de espetáculo. Não nasce do orgulho nem da exibição de força. É uma prática regulada,
guiada por códigos antigos que buscam manter o equilíbrio entre a vida que se tira e a vida que se preserva. Cada autorização, cada limite e cada decisão existem para não ultrapassar essa fronteira delicada. Ao mesmo tempo, o mundo moderno também faz parte dessa realidade. Os Inuvialuit não dependem apenas da memória e da observação direta. Eles colaboram com cientistas, biólogos e equipes de pesquisa que estudam os ursos polares no norte do Canadá. O conhecimento tradicional, acumulado ao longo de gerações, se combina com ferramentas modernas para compreender melhor os movimentos do animal e reduzir riscos. Quando o gelo emite um som diferente, quando o vento muda de forma repentina ou quando surgem novas pegadas perto de um acampamento, uma rede silenciosa de alerta entra em ação. A informação circula rapidamente. As famílias se preparam. Sinais simples definidos há muito tempo permitem avisar toda a comunidade sem a necessidade de palavras. Tudo isso acontece enquanto o gelo marinho começa a se transformar. O que por décadas foi previsível, agora muda com rapidez. As presas alteram suas rotas, os ursos se aproximam cada vez mais da costa e garantir a segurança coletiva se torna uma tarefa cada vez mais complexa. Ainda assim, o respeito pelo urso polar permanece. Para muitos Inuvialuit, o animal não é apenas um predador perigoso. Ele faz parte da história viva do povo, um símbolo de resistência, dignidade e, em certos momentos, de alerta. Essa relação, tensa e necessária ao mesmo tempo, é mantida com respeito, nunca com ódio. Enquanto milhões de pessoas aprendem a sobreviver por meio de telas e tutoriais, aqui o conhecimento é transmitido de outra forma, seguindo rastros, lendo o vento e escutando o gelo. Se você chegou até aqui, é porque esta jornada pelo Ártico já tirou você da zona de conforto. O que foi mostrado não são exceções, são sinais de um equilíbrio que está se rompendo. Se quiser continuar entendendo o que acontece nesses territórios extremos, siga conosco. Inscreva-se e continue a viagem. E conte nos comentários o que você faria se um urso polar aparecesse diante da sua casa. Porque quando o ambiente muda, nada permanece igual. E aqui isso aparece primeiro no gelo. E quando as fronteiras naturais desaparecem, as regras antigas deixam de proteger. O que antes parecia distante, agora está perto demais. 5. Swampy Cree, onde o frio já não é fronteira. Na região da Baía de Hudson, o primeiro alerta nem sempre vem com um rosnado. Às vezes surge como um silêncio estranho antes de a neve estalar sob os pés, ou como uma pegada recente que não deveria estar ali. Para os Swampy Cree, esses sinais indicam que algo mudou. Aqui, a mudança climática não é um conceito abstrato nem um debate distante. Ela é sentida no gelo cada vez mais fino, nos céus que escurecem mais cedo do que antes, e no som de um urso polar avançando terra adentro, para áreas onde antes só existiam o vento e a memória. Rotas consideradas seguras por gerações deixaram de ser confiáveis, tanto para os ursos quanto para as pessoas. Essa transformação apagou qualquer separação clara entre os espaços humanos e os do predador. Para os Swampy Cree, adaptar-se a essa nova realidade não é escolha, é exigência diária. Não há muros altos nem sistemas sofisticados de proteção. A defesa se baseia em recursos simples e na cooperação constante. O fogo mantido aceso diante das casas, mesmo sob a neve persistente, funciona como barreira dissuasória. Ruídos, rádios e alertas compartilhados permitem avisar toda a comunidade quando um urso se aproxima. A organização coletiva sustenta a segurança. Ninguém age sozinho ou por impulso.
os sinais circulam, a vigilância é dividida e as decisões são tomadas em conjunto para evitar confrontos diretos, potencialmente fatais para ambos. O problema é que o gelo já não responde como antes. Os sinais tradicionais tornaram-se menos previsíveis. Uma mudança repentina no vento pode indicar uma tempestade ou a presença de um predador. Alterações na textura da neve carregam informações que apenas os mais velhos sabem interpretar com precisão. As histórias transmitidas pelos anciãos não são lembranças distantes, nem lendas inúteis. São advertências de tempos em que a terra e o gelo seguiam padrões mais estáveis. Elas reforçam a cautela coletiva e ajudam a planejar rotas antes de cada deslocamento pela tundra. Os efeitos da mudança climática vão além do gelo. Afetam focas, peixes e todo o ecossistema do qual dependem humanos e ursos. Quando a presa escasseia, os ursos ultrapassam os limites tradicionais. Eles invadem territórios habitados em busca de alimento, encontrando pessoas no seu caminho. Para os Swampy Cree, o urso polar deixou de ser uma ameaça distante. É uma presença real que atravessa suas terras e lembra que nenhuma fronteira natural é imune à mudança. Ainda assim, o respeito permanece. Busca-se a convivência pacífica por meio de métodos dissuasórios sem causar dano, apoiados em acordos comunitários e políticas de proteção mútua. Se as fronteiras entre o mundo humano e o selvagem desaparecessem, você saberia como sobreviver? Enquanto muitos se protegem atrás de portas fechadas e sistemas artificiais, os Swampy Cree mantêm o fogo aceso como primeira linha de defesa, confiando que a luz e o calor marquem uma fronteira que já não existe no gelo. Porque há algo mais difícil do que se adaptar à mudança: nunca tê-la escolhido. Ser empurrado para ela sem preparação. O gelo pode se romper, mas a resiliência humana nasce quando não resta alternativa além de aprender a caminhar sobre o impossível. 6. Saísi Dene, onde o passado forçou uma nova pele. No norte do Canadá, em uma faixa de território marcada por lagos congelados, tundra aberta e um inverno que domina quase todo o ano, existe um lugar onde o frio não dá trégua e o isolamento é constante. Aqui, as distâncias não são medidas apenas em quilômetros, mas em horas de exposição, em decisões sem margem de erro e na capacidade de resistir quando o ambiente deixa claro quem dita as regras. Isso não aconteceu em um passado distante. Há apenas algumas décadas, os Saísi Dene foram realocados à força para uma região completamente diferente daquela que conheciam. O ambiente ao qual chegaram não se parecia em nada com sua terra original. O Ártico para onde foram enviados não oferecia transição nem adaptação gradual. A neve não cobria o solo de forma suave. Impunha-se como uma força permanente. O ar cortava a pele, e desde o primeiro dia, a terra deixou claro que não perdoava erros. Adaptar-se não foi uma escolha. Foi uma exigência imediata, ou desaparecer. Eles tiveram de aprender do zero a caçar sobre o gelo, a construir abrigos capazes de reter calor em um ambiente onde ele parecia inexistente e a se deslocar por um território que não compreendiam. Ferramentas e conhecimentos que haviam funcionado por gerações tornaram-se obsoletos diante de um frio que exigia tudo. A esse desafio somou-se uma ameaça para a qual não estavam preparados. Os predadores do Ártico não faziam parte de sua herança cultural. O urso polar não estava presente nos relatos dos mais velhos, nem integrado à sua cosmovisão. Era uma presença real, silenciosa e poderosa,
competindo pelos mesmos recursos necessários à sobrevivência. Não havia histórias que antecipassem seu comportamento, nem advertências herdadas que suavizassem o impacto de enfrentar um predador paciente e letal. O aprendizado foi brutal. Cada erro trouxe consequências imediatas e cada encontro reforçou a fragilidade da situação. Ainda assim, a comunidade não se quebrou. A adaptação não foi individual, mas coletiva. Juntos, aprenderam a ler rastros, antecipar movimentos e interpretar sinais de um ambiente que falava uma linguagem nova e hostil. Com o tempo, estabeleceram alianças com comunidades vizinhas que já conheciam esses territórios gelados, trocando técnicas, informações e apoio mútuo. Esse aprendizado compartilhado fez a diferença entre o colapso e a resistência. Quando tudo parece estar contra você, o apoio se torna a única forma de continuar. As mudanças climáticas acrescentaram mais uma camada de incerteza. O gelo que antes oferecia alguma estabilidade se fragmenta. Os padrões dos ursos mudam. O que parecia previsível deixa de ser, forçando decisões constantes em um ambiente cada vez mais instável. Como reconstruir a própria vida quando o lugar para onde você foi obrigado a migrar está cheio de predadores. Enquanto muitos buscam novos começos em cidades seguras e iluminadas, os Sais e Dene tiveram de forjar o seu entre nevascas, gelo e garras. E ainda assim, o maior desafio nem sempre foi o frio ou o urso. Às vezes, é um inimigo invisível que empurra tudo ao limite. Quando a terra sob seus pés parece não pertencer a ninguém, o verdadeiro desafio não é apenas sobreviver ao predador, mas encontrar um propósito que permita continuar de pé. Tudo o que vimos até agora nos conduz a este ponto. O último povo desta jornada. O lugar onde o gelo deixou de ser fronteira e o predador se tornou vizinho. Aqui termina o caminho. E começa o confronto final entre o humano e o selvagem. 7. Chipewyan, quando as fronteiras se apagam. No norte do Canadá, há cenas que, poucas décadas atrás, pareceriam impensáveis. Um urso polar caminha entre casas, cruza caminhos onde crianças brincam e para diante de portas que nem sempre estão trancadas. Ele não chega de montanhas distantes, nem de um mundo remoto. Ele aparece aqui, em lugares que têm cheiro de lar. Para as comunidades Dene Chipewyan, essa imagem deixou de ser extraordinária há muito tempo. Ver um urso polar atravessando uma aldeia já não causa espanto. O inquietante é a naturalidade com que isso acontece. Por gerações, os ursos polares tiveram uma fronteira clara, o gelo marinho. Era ali que caçavam, se deslocavam e mantinham distância dos assentamentos humanos. Hoje, essa fronteira enfraqueceu. O recuo acelerado do gelo apagou os limites naturais entre dois mundos, empurrando os ursos para o interior em busca de alimento e espaço. Para esse povo, a mudança foi profunda. Conviver com um predador que nunca foi visto como vizinho passou a fazer parte do cotidiano. Os ursos já não são visitas ocasionais, são presenças que cruzam o caminho, que são observadas de longe e que obrigam a comunidade a reorganizar a própria vida. As estratégias de proteção também mudaram. Não se trata apenas de reagir a um risco pontual, mas de preveni-lo. Organizam-se turnos de vigilância comunitária, compartilham-se alertas e definem-se rotas seguras onde antes isso não era necessário. As famílias coordenam atenção, resposta e orientação para as crianças, sabendo que o perigo não está fora da comunidade, está cada vez mais perto. Aqui, as mudanças não aparecem em gráficos. Aparecem em pegadas novas onde antes não existiam. São visíveis na falta de gelo que costumava ser constante.
na transformação das rotas de caça e na presença crescente de animais selvagens dentro do perímetro humano. Nesse processo, a fronteira entre o humano e o animal foi se desgastando até quase desaparecer. O território deixou de ser atravessado como exceção. Agora, ele é compartilhado, mesmo quando isso envolve risco. Em comunidades do norte do Canadá, já foram documentadas incursões reais de ursos polares em áreas habitadas. Em Churchill, Manitoba, isso não é raro. Em alguns invernos, dezenas de alertas oficiais são ativados por ursos circulando dentro do perímetro urbano, interrompendo a rotina da cidade. Não são episódios isolados. São protocolos que se repetem temporada após temporada, porque o gelo já não mantém os ursos longe de onde as pessoas vivem. A comunidade debate constantemente como responder a essa nova realidade. Busca-se proteger as pessoas sem colocar em risco uma espécie que depende de um ecossistema que está desaparecendo. Discute-se até onde vai o direito de defender o espaço humano, quando esse mesmo espaço já não pertence exclusivamente a ninguém. O urso polar deixou de ser uma figura distante dos relatos antigos. Também não é apenas um símbolo, é um vizinho involuntário, um lembrete vivo de que o equilíbrio natural está mudando e de que a presença humana faz parte dessa mudança. Aqui não são necessários mapas ou gráficos do clima. Basta olhar pela janela e ver um urso desorientado caminhando diante das casas. E agora que você sabe, a pergunta final não é confortável nem simples. Quem são de fato os selvagens? Eles ou nós? Deixe sua reflexão nos comentários. Talvez neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, um urso polar esteja passando diante de uma casa em algum ponto do norte. Em lugares como Churchill, no Canadá, isso não é hipótese, acontece todos os anos. A cada temporada, são registradas incursões dentro do perímetro urbano, o que obriga a ativar protocolos oficiais, escoltar crianças até a escola e manter famílias inteiras dentro de casa por horas. Se você chegou até aqui, é porque decidiu encarar uma realidade que quase nunca é mostrada. Você não assistiu apenas a um documentário. Você cruzou uma linha invisível entre o humano e o selvagem. Você caminhou conosco por comunidades onde o gelo já não protege, onde predadores atravessam portas e onde a memória pesa mais do que o frio. Mas esta história não termina com um urso sumindo na neblina, porque o que acontece nesses territórios não pertence só ao Ártico, também fala sobre nós. Se essa viagem fez você parar, se algo mexeu aí do outro lado da tela, escreva nos comentários uma única frase: urso polar. Deixar isso registrado aqui é uma forma de não fingir que não viu, que outras culturas esquecidas, segredos ocultos ou territórios proibidos você gostaria que a gente investigasse nos próximos documentários? A sua curiosidade é o que nos guia. Inscreva-se para continuar fazendo parte desta expedição e não perder os próximos documentários. O que vem a seguir será ainda mais extremo, porque ainda existem lugares onde a história não é escrita. Ou você sobrevive, ou desaparece sem deixar rastro. E na Crona Origem, a gente se encontra onde o mundo ainda resiste.